Bom pessoal, esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética. Desde já, seja bem-vindo a esse canal. Se vocês não forem inscritos, se inscreva, aperta a sinalização, fique à vontade aí para compartilhar, se possível comentar. E a gente estamos fazendo aí uma série, né, sobre o liberalismo teológico. Esse vídeo aí já é o quarto realmente da questão. E quando se fala na verdade de liberalismo teológico, gente, é impossível a gente não falar de Rudolf Bultmann. Lembrando que as séries anteriores, né, esse vídeo aí já é o quarto realmente da questão. Não falei de todos os liberais, mas apenas selecionei um dos principais, que eu diria que teve também bastante influência, também não que outros não tenham tido, mas selecionei alguns dos principais. E o próximo vídeo a gente vai fechar com o processo da neo-ortodoxia, perpetrado por dois pensadores aí, chamado Karl Barth e Emil Brunner, né? O que é a ideia, né, do liberalismo teológico, sem antes a gente pensar sobre a questão de Rudolf Bultmann. Mas antes de iniciar, na verdade, esse vídeo, falando sobre um pouquinho sobre esse pensador, eu queria comentar com vocês sobre dois pontos, né, bastante importantes. O vídeo, eu acredito que vai ficar um pouquinho longo, né, mas vocês podem ficar à vontade. Vocês sabem muito bem que quando você começa a visualizar o vídeo, quando você sai, automaticamente fica gravado na plataforma de onde você parou, né? Eu sei que o tempo bastante é corrido, né? Eu passei até um bom tempo também sem publicar, acho que foi mais de um mês sem fazer publicações de vídeo aqui também no canal, devido ao trabalho, outras pendências também que tinha que colocar no seu respectivo lugar, né? E não cheguei realmente a publicar, mas desde já vocês, meu tempo, Eduardo, é muito curto, né? Então vocês podem visualizar 10 minutos depois, até vocês terminarem esse vídeo. Eu garanto a vocês que vai ser bastante recompensador, né? Falar sobre esse tema. E a gente tem visto, né, o processo destrutivo, né, que a própria teologia liberal ela tem feito no mundo, fez no mundo e continua fazendo. Uma das grandes características quando a gente analisa na verdade a história, gente, se dá certo ou errado, é quando a gente olha para a história, né? Por isso que a história, eu diria que é tão importante. Então fique à vontade para vocês divulgar esse vídeo, compartilhar, discorda de mim, comenta aí nos comentários, dá um like para que esse material aí, né, ele chegue a mais pessoas e seja divulgado com mais exatidão e o reino de Deus, né, ele também possa ser glorificado. A minha intenção também a respeito de fazer, né, esse tipo de material, gente, é um processo também de evangelização e desintoxicar, eu diria, a sociedade, além de desintoxicá-la, né, desse veneno mortal que é o liberalismo teológico, como também a pregar, né, a mensagem do reino de Deus e dizer que essas configurações teológicas elas são envenenadas, né, pelo veneno inoculado muitas vezes pelo próprio materialismo, né? E a gente vai conhecer desses pensadores. Dos pensadores anteriores que a gente estudou, a gente tem visto a influência, né, do ceticismo, eu diria, principalmente do século XVIII até o século XIX, né, perpetrando aí a influência sobre o liberalismo teológico. E o Rudolf Bultmann, gente, não está isento dessa influência não, tá certo, gente? Então bora lá começar. Hoje é dia, na verdade, de vídeo longo, e no finalzinho desse vídeo eu ia apresentar 10 questões, mas eu resumi apenas em 8 questões, que vai fazer com que essas ideias perpetradas por Rudolf Bultmann, né, ela seja de certa forma inconsistente. Eu apresento 8 questões, né, que fazem com que essas ideias de Rudolf Bultmann, né, ele não tenha sustentabilidade empírica, científica, analítica e tudo mais, tá certo, gente? Então bora começar falando sobre esse tema que ele é bastante importante, né? Liberalismo teológico, né? Parte 4, a demitização, né, de Rudolf Bultmann. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre quem foi, né, a priori, o próprio Rudolf Bultmann, né? O seu nome, na verdade, verdadeiro, ou melhor, completo, né, é Rudolf Karl Bultmann, né? Ele nasceu em 1884
e morreu em meados aí em 1976. Ele foi um teólogo, né, protestante alemão, nascido em Wiesbaden, né? Desculpe aí minha pronúncia de inglês, né? Minha pronúncia, na verdade, de português já não é uma das melhores. Ele estudou em Marburgo, né, em Tübingen, em Berlim, e é considerado por alguns como um dos maiores eruditos em Novo Testamento do século XXI. Foi professor também na Universidade de Breslau e Gießen, antes de retornar em 1921 a Marburgo, né, como professor do Novo Testamento. Um posto, né, que ocupou até a sua aposentadoria 30 anos depois. E detalhe dessa questão, né, ele era diácono da igreja luterana, né? Agora você percebe o seguinte, né, um diácono, né, ensinando, eu diria aí, o próprio liberalismo teológico, né? Então é terrível. Para conhecer um pouquinho sobre quem foi o Rudolf Bultmann, se faz necessário também, gente, a gente conhecer um pouquinho das obras, né, que fala sobre ele e dele mesmo. Eu acho que não existe, eu acho que uma temática, uma metodologia melhor do que você conhecer o autor, né, claro, lendo, na verdade, as suas próprias obras. Obras do Rudolf Bultmann, né? Você tem algumas obras aí. Nós temos a Demitologização, né? Tem o Jesus Cristo e Mitologia, correspondência entre Bultmann e Heidegger. O Rudolf Bultmann, né? Crer e compreender. Você tem o Rudolf Bultmann e Jesus. Milagres, princípios de interpretação do Novo Testamento. Você tem um livro aí também falando sobre o Rudolf Bultmann e Teologia do Novo Testamento. Essas são as obras, né, para quem tiver, na verdade, aí, interesse de conhecer um pouco sobre as suas doutrinas, né, seus ensinamentos e etc. Eu já falei muitas vezes nos vídeos realmente anteriores, principalmente quando falava sobre a história da crítica bíblica destrutiva, que todo pensador, né, ele é influenciado, né, é impossível a gente tirar esse tipo de característica. Ou seja, quando você vai estudar a história de Immanuel Kant, David Hume, né, você vai estudar a história de Martin Heidegger, vai estudar, ou seja, qualquer pensador realmente da história, é bastante importante a gente frisar o contexto em que esse autor, de certa forma, está inserido, né? Por que Karl Marx, né, o pai do comunismo, né, que teve uma grande influência e ainda tem, né, em seu processo, na verdade, de metodologia, né, essa metodologia comunista, marxista, né? Por que ele teve grande influência? Por que ele ensinou, né, todas essas plataformas, né, de sistemas políticos e tudo mais? Então, quando você olha, na verdade, a história, você percebe, né, as ideias e de onde foi que essas ideias saíram por causa do contexto, na verdade, em que ele viveu. Então, é impossível a gente querer estudar, na verdade, o autor sem antes estudar o contexto em que esse indivíduo estão inseridos. Então, Rudolf Bultmann, na verdade, ele não está longe também dessa própria realidade. Nós temos um pensador que o Rudolf Bultmann, né, ele foi bastante influenciado por ele. Você tem aí o Martin Heidegger, né, nascido na Alemanha, né, as escolas que ele defendia era a fenomenologia e existencialismo, né. As suas áreas de estudo, você tem aí a metafísica. Ele gostava bastante de estudar esse método, ontologia, né, metafísica, ontologia e filosofia da linguagem. O Heidegger também tem algumas obras que eu diria, eu acho que uma das obras mais importantes dele é Ser e Tempo, né, e o que é metafísica. A sua importância em termos de contribuição era crítico, né, da tradição filosófica e também da metafísica ocidental. Detalhe, tá, gente? O próprio Martin Heidegger, ele era existencialista. Então, a parte, na verdade, que influenciou Rudolf Bultmann foi justamente a ideia do próprio existencialismo, né, do próprio Martin Heidegger, né? E muito embora que o Martin Heidegger, na verdade, ele já disse, na verdade, em algumas palestras dele, né, que ele não considerava
a priori como um ser existencialista. Porém, suas obras, principalmente Ser e Tempo, né, ele é impossível, na verdade, tirar a mecânica existencialista dele próprio. O existencialismo, ele, em sua própria definição, gente, ele é quase impossível defini-lo com um processo de exclusividade. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Você tem o pai do existencialismo, que é o próprio Soren Kierkegaard. Você tem outros pensadores que também foram existencialistas, como, por exemplo, um filósofo que eu acho que todo mundo conhece, que é o próprio Friedrich Nietzsche. Depois de Friedrich Nietzsche, você tem o Jean-Paul Sartre, né? Você tem, por exemplo, a própria Simone de Beauvoir. Primeiro, ele inicia com um pensador teísta, e com o passar do tempo, essas modificações eles foram passando, né, por vários tipos de processos e modificações que o próprio existencialismo ele foi sequenciado, né, por muitos pensadores e distribuído de acordo com cada pensador em sua época. Então, você não tem uma definição própria do próprio existencialismo. Mas na sua prática geral, né, o que é o existencialismo na prática ou na própria teoria, ou melhor, na teoria e prática, né, as duas coisas que se combinam mecanicamente. O existencialismo na prática, né, é a ideia de que o homem não deve se preocupar-se com assuntos metafísicos ou como, por exemplo, a religião. O homem deve tão somente aproveitar o máximo do que a vida e o mundo lhe oferecem e dirigir sua vida como bem quiser, fazer o que achar bem. O lema do existencialismo é: não importa o que eu faço, contanto que isso me proporcione o prazer que eu preciso. Vocês têm ideia agora do que é o existencialismo? O existencialismo, na prática, é um sistema, na verdade, filosófico que ele na sua prática, ele quer se desprender de qualquer assunto metafísico, de religião, né, de objetividade moral, né, de absolutismo, e passa, na verdade, a ideia de que o homem ele tem que viver. Então, na prática, ele tem que viver, né, desfrutando, eu diria, de todos os prazeres, né, que essa vida de certa forma realmente ele oferece. Então, na prática, o existencialismo, gente, ele é justamente isso, né? Ele faz com que o ser humano, ele inserido no contexto social, ele viva, né, desfrute, na verdade, dos prazeres que essa vida, de certa forma, oferece ao seu derredor. Vamos entender um pouquinho sobre a demitologização de Rudolf Bultmann, tá, gente? Para poder entender o método exegético de Rudolf Bultmann, precisamos primeiramente avaliar sua visão das escrituras, né? Como teólogo, claro, liberal, ele rejeita totalmente o conceito da veracidade e inerrância das escrituras e acredita que o método histórico crítico, especialmente a crítica da forma, é a melhor ferramenta para tratar dos textos das escrituras ou do texto sagrado. É óbvio que, como teólogo realmente liberal, né, ele vai rejeitar a priori as escrituras, né? Ele é liberal justamente por causa disso, né? Porque ele não entende que as escrituras é a única e infalível, né, palavra de Deus. Ele não acredita, na verdade, que só a Bíblia, né, ela tem princípios, na verdade, e valores, né, onde Deus inseriu dentro, através da revelação dela, para que as pessoas, na verdade, do mundo, né, ao nosso derredor, ele possa, de certa forma, entender as verdades centrais a respeito das Escrituras. Então, com isso, ele vai colocar dúvida, né, sobre a identidade histórica, vai colocar dúvida sobre princípios, na verdade, de inerrância, de infalibilidade, de inspiração, esses assuntos que a gente já estudou anteriormente. Então, na prática, né, o que é a demitização praticamente perpetrada por Rudolf Bultmann? Vamos entender através, por exemplo, das suas próprias palavras. Veja aí, abre aspas. Precisamos despir os documentos do Novo Testamento de sua estrutura mitológica
pois tudo isso se trata de linguagem mitológica e está inacreditável para o homem contemporâneo, que está convencido de que uma visão mítica, né, do mundo que está obsoleta, né? Esqueci aí o DO, né, ou D. Afinal, todo o pensamento dos nossos dias está moldado, né, pela ciência. Novamente, né, você tem aí a ideia do cientificismo, né, fazendo aí a influência e a sua estrutura, né, eu diria, do contexto em que o próprio Rudolf Bultmann está inserido. Uma aceitação cega do Novo Testamento, né, o sacrifício, na verdade, do intelecto significaria, na verdade, aceitar uma visão de mundo de acordo com a nossa fé e a nossa religião, as quais nós negaríamos da nossa vida cotidiana. Mas as primeiras palavras de Bultmann, você já percebe, precisamos despir, né, os documentos do Novo Testamento de sua estrutura mitológica, pois tudo isso se trata de linguagem mitológica e está inacreditável para o homem contemporâneo. A ideia de Bultmann era justamente isso, de que o homem contemporâneo, né, o homem contemporâneo que Bultmann fala, era o período, na verdade, eu diria, dentro do contexto do próprio iluminismo, né? O iluminismo na época, né, estava no seu auge, né, do século aí, do século do finalzinho, eu diria, do século XVII para o século XVIII. A influência, na verdade, do iluminismo, né, foi muito forte, né, nesses meados, e consequentemente essas influências você tem já fiz vários vídeos realmente anteriores falando que era bastante forte, né, essa temática, e principalmente quando se tratava das questões anti-sobrenaturalista e tudo mais. Então, para Bultmann, né, a ideia de que o homem acreditar em milagres, acreditar em sobrenatural, acreditar que a Bíblia foi inspirada por Deus, que Deus ele se revelou para o homem, para que ele possa se revelar, né, e principalmente a ideia do milagre. Eu acho que uma das grandes características das obras, na verdade, de Rudolf Bultmann é a descrença, na verdade, do sobrenatural. Bultmann, através da questão da mitologização, gente, é um dos caras que eu diria que mais, eu diria, deferiu, né, argumentos contra os milagres, né, dentro do contexto aí da teologia realmente liberal. Então foi muito crítico, né, em relação aos milagres. Então, por causa desse contexto, na verdade, de questões sobrenaturais, de milagres, de divindade, é que faz com que a ideia, né, seja bastante mitológica, por causa do ambiente cientificista, positivista, que já era demarcado realmente da época. Então, essas eram as palavras do próprio Rudolf Bultmann. Já que para Bultmann, né, as figuras e credos, né, eles são mitológicos, devemos despí-lo do caráter mitológico da verdade com o qual o ambiente neotestamentário está inserido. Então, como deveríamos de fato entender, né? Para Bultmann, né, já que as características do Novo Testamento, né, e todo o ambiente em que ele se encontrava, Jesus, os apóstolos, né, aquele contexto em que Jesus estava inserido, era uma questão bastante mitológica, e o ambiente que o Novo Testamento chegou até nós, ele não chegou com precisão, a gente vai saber por que posteriormente. Então, como é que devemos entender o Novo Testamento quando a gente se deparasse, na verdade, com ele? Então, veja aí as palavras do próprio Rudolf Bultmann. O objetivo verdadeiro, né, de um mito não é apresentar um retrato objetivo do mundo como ele realmente é, mas expressar a compreensão que o homem tem de si mesmo no mundo em que ele vive. Portanto, o mito deve ser interpretado não de forma cosmológica, né? Em outras palavras, realista, né? Ou seja, explícito, mas antropológica, ou melhor ainda, de forma existencial. Vocês estão vendo aí a influência, na verdade, do próprio existencialismo, né, nas leituras, né, que o próprio Rudolf Bultmann faz. Então, continuando, o mito fala, né, de poderes que o homem supõe experimentar com base
e os limites do seu mundo, de sua própria atividade e sofrimento. Em outras palavras, o propósito real de um mito é falar do poder transcendente que controla o mundo e o homem, mas esse propósito é limitado e obscurecido pelo próprio termo utilizado na própria expressão. Então, Bultmann entendia que o mito, na verdade, ele tinha um peso, né, bastante significativo nas tendências culturais, nas tendências civilizatórias. Então, orquestrar, né, a ideia de um ato sobrenatural dentro do ambiente que ele está, na verdade, inserido, isso torna, na verdade, o escrito um peso e de uma significância muito maior, né? Talvez, né, a ideia que passasse, na verdade, pela cabeça de Bultmann era justamente isso. Você tem dois documentos, né, que eles são bastante importantes, que até chegou realmente até nós, que você tem um autor chamado Homero, né, tem duas obras chamadas A Ilíada e A Odisseia, e tem aquelas questões, na verdade, mitológicas, né, por exemplo, de Zeus, Poseidon, Aquiles, tal. Todas essas questões bastante mitológicas que existiam realmente da Grécia. Então, para a perspectiva, acho que a leitura que Bultmann, na verdade, fazia, era que o que fez com que esses mitos, na verdade, chegassem, na verdade, a uma geração e se estendesse, né, a geração após outra, por causa do peso significativo mitológico que esses documentos, de fato, ele representavam. Então, se você tirasse, na verdade, esses mitos, esses poderes, essas questões sobrenaturais, de que deuses, né, do Olimpo descia, na verdade, da terra, se relacionava com mulheres, e aí, posteriormente, gerava, né, semideuses, como que é o caso, por exemplo, de Aquiles, né, Perseu, e todas essas, na verdade, histórias com forças, na verdade, sobrenaturais, o que fez com que ele passasse e ultrapassasse, na verdade, gerações, era justamente por causa disso, né? Por causa das questões sobrenaturais. Tirando essa questão do ato do sobrenatural, talvez essas tendências não pudessem, na verdade, passar geração e a geração, para dar um carimbo, né, de autenticidade ainda melhor. Rudolf Bultmann, eu diria que o peso maior da crítica, né, na verdade, de Rudolf Bultmann, principalmente no processo de demitização, gente, ele recai categoricamente, não necessariamente no Antigo Testamento, mas praticamente todo no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho o que é que Bultmann, né, na verdade, pensava a respeito de Jesus. Jesus Cristo em mitologia. Bultmann, né, afirma que a Bíblia, especialmente os Evangelhos, tem um caráter, né, não é parcial não, tá, gente? É totalmente lendário e mitológico, a ponto dos intérpretes bíblicos não poderem obter informações históricas fidedignas sobre Jesus Cristo, por seu caráter fragmentário e lendário. Aí vocês têm aí, na verdade, a própria referência, né? Primeiro ponto, né, que eu gostaria, na verdade, de falar sobre a crítica que o Rudolf Bultmann ele faz a respeito do Jesus histórico. Fonte Jesus, né, Jesus sobre fonte histórica, né, sobre Jesus. Eu realmente penso que não podemos saber quase nada sobre a vida e a personalidade de Jesus, já que as suas fontes cristãs primitivas, os evangelhos, né, ele fala dessas fontes primitivas, estava falando, né, abertamente a questão dos evangelhos, não mostram qualquer interesse em ambos. São fragmentárias e frequentemente lendárias, e outras fontes sobre Jesus não existem. O que Bultmann, na verdade, aqui estava querendo dizer? É que toda a ideia construída a partir desses três evangelhos, que são evangelhos, na verdade, sinóticos, eles não fazem, né, na verdade, o menor sentido por seu caráter fragmentário. O caráter fragmentário que Bultmann, na verdade, queria, na verdade, deferir, era justamente a ideia de que
cada percepção de documentos antigos, né, ele tinha uma percepção distante a respeito de Jesus, ou distante não, distinta a respeito de Jesus. Então, se uma cultura, né, judaica tem uma percepção a respeito de Jesus, você vai para outra cultura helenística, você tinha outra percepção a respeito de Jesus. Então você vê que esse caráter, na verdade, fragmentário, era bastante visível na concepção das ideias de quem foi Jesus. Você tem, por exemplo, documentos apócrifos, você tem documentos pseudepígrafos, né? Você tem outros documentos que também foram livros, né, que foram também escritos a respeito de Jesus, que mostra, na verdade, um Jesus, né, diria, completamente distinto uns dos outros. Então, para chegar, né, à ideia de quem foi Jesus ao certo, você não tinha condição de chegar a quem foi, né, quem ele é, quem ele realmente era, e para chegar com precisão, sem, contudo, né, duvidar da sua personalidade e da sua veracidade, né, de quem foi quem ele foi, né, eu diria, realmente no seu ambiente em que ele viveu. Por meio da mitologia, né, os escritores do Novo Testamento acabaram trazendo para a história aquilo que ele realmente não pode pertencer a ela, né, pois não pode ser verificada pelo método científico. Novamente aí você tem o cientificismo, né, trabalhando fortemente nas ideias de Rudolf Bultmann, assim os relatos de milagres e possessão demoníaca, conceito de nascimento virginal, da encarnação e da ressurreição dos mortos, por exemplo, são mitológicos para Rudolf Bultmann. Eu falei de um vídeo, na verdade, anterior aqui, falando sobre ciência, né, e fé, e mostrei, na verdade, um dos grandes métodos, né, pós-iluminista, né, que era o método da historiografia, que permitia, na verdade, né, você tem o seu processo de canonização, na verdade, da história, que não permitia, categoricamente, qualquer ideias, na verdade, metafísicas, grave isso na sua cabeça, qualquer ideias metafísica, qualquer dualismo e qualquer ideias metafísicas, ele era completamente rejeitado da própria academia. Ou não dá para medir, não dá para palpar, não dá para poder verificar, então era descartado completamente da própria academia. Você tem muitas dessas ideias, né, sendo perpetradas por causa da influência do próprio materialismo, né, do empirismo. Você tem muitas ideias, por exemplo, perpetradas, né, principalmente pelo próprio positivismo lógico, né? Positivismo lógico também, eu diria que teve bastante influência, mas o conceito de historiografia é um conceito, eu diria, bastante pesado. Acho que teve uma influência muito grande nesse processo, porque ele eliminava, né, descartava, muito grande, qualquer alternativa, né, que fosse ligada, né, às questões metafísicas, era completamente descartado. Então o cientificismo, né, na época entrou bastante pesado. Claro que o positivismo lógico, né, e principalmente o método do positivismo lógico, gente, é um método, na verdade, falido, né? Eu diria que ele faleceu, né, com seu próprio conceito, né, que ele mesmo defendia. Que o conceito ele tinha que ser medido, ele tinha que ser apalpado, averiguado, né, através de um método que ele próprio mesmo se tornou com o tempo insustentável. Então, o método, né, que fez, eu acho que até hoje, né, esse método ele tem bastante influência, né, que as academias varreu completamente, que isso não é um caso. Lembrando que o próximo vídeo, né, uma próxima temática, né, que eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês, falando sobre o caráter, né, sobrenatural. Será que de fato, né, esse caráter, questões sobrenaturais, milagres, né, eles não existem? Será que a ciência, né, assim como a própria filosofia, descarta completamente a ideia de milagres? Será?
Então, próximo vídeo depois da série, eu vou fazer questão de trazer esse material, na verdade, para você. Por essa razão, né, estamos passando também por Rodolfo Bultmann, né? Esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu colocasse também realmente aqui no canal. Como o Bultmann, né, ele é um anti-sobrenaturalista, né, bastante forte, então não deveria, na verdade, tirá-lo, na verdade, dessa própria ideia. Então, é justamente isso. Então, por meio da mitologia, os escritores do Novo Testamento acabaram trazendo para a história aquilo que ele realmente não pode pertencer a ela, pois não pode ser verificada pelo método científico. Assim, os relatos de milagres, a possessão demoníaca, o conceito de nascimento virginal, de encarnação e de ressurreição dos mortos, por exemplo, eles são mitológicos, ou seja, eles não existem, questões sobrenaturais não existem, reencarnação de Cristo, isso é tudo mitológico. A ideia de que Jesus andou por cima das águas, Bultmann descarta completamente. Nascimento virginal, nem pensar, né, de forma nenhuma, já que ele descarta a questão anti-sobrenatural. Ele é um anti-sobrenaturalista, ele descarta completamente a questão sobrenatural e etc. Outro ponto, os evangelhos vêm vestidos em lendas ou ideias mitológicas sobre Jesus. Ele assim se expressa, né, em End the World. A comunidade cristã estava convencida de que Jesus havia realizado milagres e contou muitas histórias de milagres sobre ele. A maioria das histórias sobre milagres que estão nos evangelhos são lendas, ou pelo menos estão revestidas de caráter lendário. Não pode haver dúvida, né? E ele insiste, na verdade, bate novamente na tecla, não pode haver dúvidas, né? Ou seja, você não pode, na verdade, questionar se a validade científica ela é realmente verdadeira ou que os milagres, de certa forma, são falsos ou verdadeiros. Ou seja, não pode ter dúvida, ou seja, são falsos, são mitológicos e pronto, né? Então, com tudo que Jesus realizou, atos que no seu entendimento, olha aí que Buda realmente ele fala, né? Que no seu entendimento e no entendimento dos seus contemporâneos, era atos atribuídos a uma causa divina sobrenatural. O que Bultmann, na verdade, está dizendo aqui, gente? É que o próprio Jesus cometeu grandes equívocos, né? Chamou até de Jesus de mentiroso, né? Dizendo que a própria percepção de Jesus, né, era uma percepção. Então, gente, aqui você percebe que o próprio Bultmann, né, ele é tão radical nas suas premissas que ele entende que o próprio Jesus, no seu subconsciente, ele entendia, na verdade, que milagres, né, existiam. É como se Jesus fosse, na verdade, vítima, né, do próprio contexto em que ele estava inserido, e tem uma percepção de mundo, né, completamente equivocada, uma vez que as ideias empiristas, né, as ideias cientificistas, né, não estava no seu auge realmente naquele período em que Jesus estava inserido. Então Jesus tinha, né, uma leitura ou uma interpretação completamente equivocada do seu entendimento na sua época. Então, continuando, outro ponto, Bultmann deixa a impressão de que existem somente duas realidades históricas dos quais podemos ter certeza, né? Então, Bultmann chega a ser tão radical que existe somente duas coisas, né, que podemos, na verdade, ter certeza sobre Jesus. Primeiro, que Jesus existiu, né? E a outra é que ele foi crucificado por seu messianismo. Agora perceba, gente, o que a própria teologia, na verdade, liberal, né? Ele chega a fazer, na verdade, com o próprio realmente indivíduo. Então, milagres nunca existiram, Jesus nunca andou por cima das águas, Jesus não nasceu, né, do contexto sobrenatural, né, virginal, a respeito do seu próprio nascimento. Jesus não ressuscitou e por aí vai. Então, a única coisa que podemos ter certeza para Bultmann, né, é que Jesus ele existiu e foi crucificado. É a única coisa que é válida, mas o resto, né, é tudo, né, mitológico, não dá para ter certeza, com certeza, e por aí vai.
Então, essa era a ideia. Então, Bultmann, em suas palavras, ele diz assim: apesar de sabermos pouco sobre Jesus, se mantivermos em mente que ele foi finalmente crucificado como um agitador messiânico, seremos capazes, à luz das mensagens escatológicas, de compreender os relatos fragmentários do final de sua vida, apesar de estarmos muitos acrescidos de lendas. É a única coisa que Bultmann, na verdade, ele fala e difere a respeito do próprio Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o método, né, exegético de Bultmann. É óbvio que nos vídeos, na verdade, os anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o método, né, que era muito utilizado por esses liberais e tudo mais. Falei um pouquinho sobre o método histórico crítico, que os seus levantamentos, né, e os seus autores que fizeram com que a ideia, né, a plataforma metodológica desses liberais tivesse início e fosse, na verdade, uma realidade bastante abrangente nos dias daquela época. Então você tem o método exegético de Rudolf Bultmann, né, que possui duas, né, etapas, como vocês estão vendo realmente aí na tela. Primeiro, né, usar a crítica da forma, né, para chegar ao cerne da mensagem do Novo Testamento. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa era usar o existencialismo e tornar essa mensagem relevante para o homem moderno. Primeira etapa, ele usa a crítica da forma para chegar ao cerne, né, verdadeiramente do Novo Testamento. E o que é, gente, a crítica praticamente da forma? Esse método é também chamado também de desmitologização da mensagem do próprio Evangelho. Vamos tentar recapitular o que é, na verdade, essa crítica, né, da forma sobre as próprias palavras, né, do próprio Rudolf Bultmann. Bultmann entende que há diversas chamadas históricas ao longo da história, e ela foi construída, né, sobre o Jesus histórico. Esse método, né, ele é chamado também de demitologização da mensagem do Evangelho. Eu quis me referir, gente, a essas duas etapas. A etapa que ele fala que a gente deve usar a crítica da forma. Essa era a metodologia, na verdade, de Bultmann, né, para que a gente possa compreender verdadeiramente o Novo Testamento. A gente tem que usar uma técnica, né? Existe um método, na verdade, equivalente para que a gente possa entender verdadeiramente a mensagem do que foi, né, o Evangelho, através da sua temática e da própria realidade que ele realmente representa. A primeira etapa, usar a crítica da forma, e a outra, usar o método do próprio existencialismo. Esses dois métodos, né, ela é também chamado de demitologização da mensagem do Evangelho. Bultmann entende que há diversas chamadas históricas que ao longo da história foi construída sobre Jesus histórico. E ele fala o seguinte: a investigação crítica mostra que toda a tradição acerca de Jesus que aparece nos três evangelhos sinóticos é composta de uma série de camadas que podem, no geral, ser claramente identificadas, apesar de que a separação das mesmas, em algum ponto, seja difícil e duvidosa. A separação dessas camadas, os evangelhos sinóticos, depende do conhecimento que esses evangelhos foram compostos dentro da comunidade cristã e helenista. Enquanto que Jesus e o grupo cristão mais antigo viveram na Palestina e falaram aramaico, portanto, tudo que no sinótico for originado em linguagem, em conteúdo, somente no cristianismo helenista deve ser excluído como a fonte ao ensino de Jesus. Tudo aquilo que trair o interesse específico, né, da igreja primitiva ou revelar características de desenvolvimento posterior deve ser considerado como secundária e rejeitada. Aí você tem a fonte, né, Rudolf Bultmann, tem and the world. Então, o que é que Bultmann, né, em suas palavras, acho que não precisa nem mastigar, né, tá bem visível o que é que Bultmann, na verdade, ele trata aqui nessa primeira ideia ou nessa primeira etapa. Ele coloca em tese a crítica da forma. Vocês lembram que o que é que significa, na verdade, a crítica da forma, gente?
A crítica da forma é a ideia de que os autores, na verdade, eles escreveram os evangelhos, certo? Até aí tudo bem. Então, com o passar do tempo, né, o ambiente desses escritos, eles foram passando por outras culturas, por outras posteridades, foi passando pelos pais da igreja, foi passando pelos pais apostólicos, foi passando pelos pais apologistas, foi passando pelos pais eclesiásticos e tudo mais. E como esse evangelho ele foi passando por essa posteridade, ele foi se moldando e modificando a cultura, né? Ou seja, a interpretação, né, do texto realmente original. A entender que o texto, na verdade, que chegou até nós, gente, é um texto completamente desconexo do texto que foi escrito originalmente, né? Você vê aqui Bultmann, né, ele entende mais ou menos o seguinte, que os evangelhos, os 3 evangelhos, na verdade, sinóticos, né, que foram escritos pelo apóstolo de Cristo e pessoas próximas, na verdade, do apóstolo. Os irmãos entendem que o livro de Mateus, né, foi escrito, na verdade, por um dos apóstolos de Cristo, mas o livro de Marcos e Lucas, né, ele não foi apóstolo de Cristo, né? Até aí, realmente, tudo bem. Então, esse texto que foi escrito pelos apóstolos, ele adentrou para a cultura helenista. Então, o que é que Bultmann faz? Toda leitura que é construída a partir do ambiente helenista, né, ele deve ser rejeitado, né? Ele não deve ser entendido como um caráter verdadeiro. Por quê? Porque ele fragmentou, ele simplesmente deturpou, ele acrescentou, né, as interpretações que foram interpoladas, né, colocadas pelos próprios autores originais, que era, na verdade, se é o caso, por exemplo, de Mateus, né, foi o próprio Mateus, se é o caso de Marcos, foi o próprio Marcos, se for o caso de Lucas, foi o próprio Lucas. Então, as ideias e as interpretações que foram inseridas no seu contexto anterior foram completamente adulteradas, né, foram completamente revisadas, e para chegar a esse conteúdo que a gente temos hoje, fragmentário, lendário, deturpado, equivocado e tudo mais. Essa era a intenção, na verdade, de Bultmann. Então, por essa razão é que ele fala que devemos despir, né, o Novo Testamento. E a ideia, na verdade, dessa crítica da forma, gente, é você querer fazer uma leitura, né, desses textos de uma maneira separada. Que um dos grandes problemas, na verdade, dessas ideias contemporâneas é que a gente acredita que esses 66 livros, que é o caso dos protestantes, faz a leitura das escrituras alegando que ela é uma unidade. Mas se você lê os textos da Bíblia de forma distinta, separada, né, revisar os textos, por exemplo, sinóticos, em contraste com as ideias da teologia paulina, você vai ver a discrepância, né, ou seja, as ideias completamente distintas realmente uma da outra e tudo mais. Então, essa era a intenção da crítica da forma, ou seja, separar, né, distinguir esse ambiente, né, que era desenvolvido, né, por muitos autores na sua posteridade. A segunda etapa, Bultmann procura apresentar a mensagem dos evangelhos ao homem de sua época, fazer uso, por exemplo, do existencialismo como a melhor forma de leitura do homem moderno. E ele diz o seguinte: o objetivo verdadeiro de um mito não é apresentar um retrato objetivo do mundo que ele realmente é, mas expressar a compreensão que o homem tem de si mesmo no mundo em que ele vive. O mito deve ser interpretado não de forma cosmológica, ou seja, real, mas antropológicas, ou melhor ainda, de forma existencial. O mito fala de poder ou poderes que o homem supõe experimentar como a base e o limite do seu mundo, de sua própria atividade e sofrimento. Esse texto a gente leu anteriormente, não precisa, na verdade, a gente fazer uso realmente desse comentário, mas você perceba que o caráter, na verdade, existencial, ele está aqui bastante presente. Ou seja, o objetivo verdadeiro de um mito não é apresentar o retrato, né? Ou seja, para Bultmann, ele não diz que mito ele não pode ser utilizado, né? Ele faz uso, ele concretiza a ideia realmente de um mito para dar peso e sustentabilidade
ao teor do contexto em que você está realmente inserido. Só que a leitura que a gente deve viver e a forma como o ser humano deve viver desse mundo, né, tem que viver de forma antropológica, né? Daí você tem aí o contexto, né, antropológico que foi sucumbido, eu diria, pelo ceticismo, materialismo e empirista realmente da época. As ideias antropocêntricas, a ideia de que a vida, né, que nós temos a nossa volta, ele age e interage de acordo com o seu próprio ser humano, ou seja, todas as ideias que estão ao nosso redor, né, ele tem que ser lido e interpretado através de nós mesmos, entendeu? Não existe realidade sobrenatural, não existe realidades que estão além, né, da concepção realmente materialista, mas a nossa vida ela tem que ser pautada num ambiente completamente antropológico e não sobre a questão, na verdade, sobrenatural. Então, a ideia do existencialismo, eu já comentei, né, é a ideia filosófica de que a gente deve se desprender de qualquer dogma, religião, credo, metafísica e viver a sua vida da melhor forma, como se parece, gente, entendeu? Então, ele rejeita, né, completamente o caráter sobrenatural dos evangelhos para viver uma vida completamente fora dos paradigmas, né, da existência, na verdade, de Deus e tudo mais. Vamos tentar contra-argumentar algumas ideias e falácias, né, do próprio Rudolf Bultmann, gente, para a gente terminar, né? Há pelo menos 8, né, argumentos bem sólidos que faz com que o método de Bultmann seja insignificante. Esse método que eu coloquei aqui, gente, ele foi aplicado, na verdade, pelo próprio Dr. R.N. Chaplin, né? PhD, ele é um enciclopedista e, na verdade, ele é até um teólogo também liberal, né? Embora que muitos não considerem um teólogo liberal, mas eu considero, na verdade, como um teólogo liberal. Aqui você tem a enciclopédia, né, dele, que no fim das dúvidas, né, é um material, na verdade, muito bom, porém, na verdade, existem algumas coisas, né, que o próprio Norman Chaplin, né, ele se diverte com a própria teologia realmente ortodoxa. Mas veja bem, até o próprio o filósofo, na verdade, e teólogo ortodoxo, eu diria assim, liberal, né? Não ortodoxo, mas liberal, do próprio Norman Chaplin, ele desacredita categoricamente dessas ideias da demitilização do próprio Rudolf Bultmann. E ele cita em torno de 10, né? 10 praticamente pontos que faz com que a realidade de Rudolf Bultmann ele seja inconsistente com a própria verdade, né? Eu até colocaria, na verdade, gente, eu acho que é 9 questões que o próprio Norman Geisler, ele falando e comentando sobre esses comentários, mas eu pensei, na verdade, em colocar ele futuramente quando eu for falar sobre milagres, né? Será que a filosofia, de certa forma, autentiza ou ela descrê fazendo uso da metodologia filosófica, teológica e também científica? Será que tem condição mesmo de chegar a tal ponto de excluir completamente os milagres que não cabe num ambiente científico ou filosófico? Será mesmo? A gente vai falar isso nos próximos vídeos, depois quando a gente terminar a série. Tá, gente? E eu pretendi, na verdade, colocar os argumentos de Geisler, né, que são muito bons. São dois filósofos, na verdade, que eu prezo muito, gosto muito deles, que é o William Lane Craig e o Norman Geisler. Mas continuando, o primeiro ponto, né, que o Norman Chaplin, na verdade, ele levanta é mais ou menos o seguinte: um mito, mesmo que quando não passa de um mito, existe porque existem coisas espantosas, né? Coisas espantosas têm acontecido, quais de alguma maneira vieram a ser elaboradas sob a forma de uma história ou doutrina. O próprio mito quase sempre tem um âmago de verdade que lhe deu origem. Gente, não é porque uma história, né, ela está baseada em uma questão de mito,
né, que esse mito que foi construído, eles podem, na verdade, ser descartados completamente. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve crer em mitos. Mas por que que existe um mito, né? Por que que o mito, de certa forma, existe? Ele não existe simplesmente porque alguém contou uma história. Nem todos caráter, na verdade, fragmentário, ligado à ideia, na verdade, do mito, elas são verdadeiramente mitológicas. Vocês estão entendendo? Muitas são mitológicas, claro que sim, né? Disso eu realmente não tenho dúvida, né? Mas quando se trata, na verdade, de um mito, não é porque você o intitula como mito que ele não deve ser investigado, não deve ser averiguado, não deve ser, de fato, levado em consideração, né, fazendo uso da própria filosofia, da própria história e etc. O segundo ponto, é errado interpretar, né, a fé religiosa à luz de correntes e sistemas e tendências teológicas ou filosóficas, pois quando uma outra década produzir outras tendências, será mister reinterpretar a fé religiosa. O que o Norman Chaplin, na verdade, disse é uma das verdades, gente, incontestável, né? A Bíblia jamais ela deve, né, de fato ser lida à luz de outros pontos filosóficos que nem consistência, na verdade, com a realidade, né, ela pode ser realmente ser lida. Porque é o caso, por exemplo, do Rudolf Bultmann. O Rudolf Bultmann, ele faz uma leitura, na verdade, da história de Cristo, fazendo uso da leitura do próprio existencialismo de Martin Heidegger. Entendeu? Vocês estão entendendo aí, na verdade, o tipo de problema que isso, na verdade, pode gerar? Então, qual é a leitura, né, que todo filósofo, que todo historiador, ele deve fazer, gente? Ele deve fazer uso de métodos, né, e técnicas bastante compreensível à luz da própria realidade que a própria ciência, mas não o cientificismo, está, na verdade, à disposição do próprio historiador. Ele tem que ser verdadeiro nas suas técnicas, tem que ser verdadeiro nas suas metodologias, entendeu? E não, na verdade, ficar acompanhando dilemas, na verdade, e filosofias que não se encaixam com os moldes, na verdade, da realidade. E até mesmo filosofias que foram descartadas completamente em relação ao tempo. Eu digo isso porque quando você faz uma análise, né, da investigação histórica a respeito de Cristo, que Bultmann, na verdade, tão medonha, né, ele chega, na verdade, a dizer que todas as características, né, a respeito de Cristo, eles são completamente lendárias e fragmentárias, e a única coisa que sobra a respeito de Cristo é que ele existiu e que ele foi crucificado por seu messianismo, é completamente uma falácia. Isso não tem base empírica, né, para ser, de certa forma, levado em consideração, gente. Não tem. Jesus, na verdade, é uma das figuras históricas mais atestada do mundo. Eu não vou aqui me prender sobre esse ponto, porque eu quero fechar, na verdade, essa questão para dar continuidade a outros assuntos. Mas você tem vários historiadores, né, vários filósofos da era que atestam, né, a autenticidade e a veracidade realmente das escrituras. Você tem Suetônio, você tem Marabá Serapião, você tem a história de Flávio Joséfo, né, que dá que ratifica, né, ainda mais a autenticidade da vida, na verdade, obra de Jesus Cristo. Fora isso, você tem vários documentos, até mesmo os apócrifos e pseudoepígrafos, que falam, né, a respeito de Jesus, né? E sem falar que uma das grandes características que todo leitor ele deve levar em consideração é que toda leitura que deve ser feita, e que isso desmancha categoricamente o método histórico-crítico, na verdade, do próprio Rudolf Bultmann, é que toda leitura ele deve ser feita, gente, de acordo com a visão do próprio autor e não à luz de outros autores. Quando você faz, na verdade, uma leitura a respeito, visando o método de outros autores, né, não que isso possa ser descartado desde que esse autor faça uma leitura certa e assertiva a respeito de um método certo, né? Mas eu estou falando de uma filosofia que não tem consistência com os fatos, nem tampouco com a própria realidade, são filosofias abstratas, né? A tendência é que esse autor,
ele vai fazer uma leitura completamente o que a gente chama equivocada, né? Existe duas formas, na verdade, de interpretação que ao longo, na verdade, da história, né, foi um método, na verdade, alegórico e um método literal, né? O interpretar, na verdade, as escrituras e a leitura do que foi o ambiente neotestamentário de forma existencial é a mesma coisa que você ler, né, as escrituras de forma completamente alegórica, né? Existe diferença, Eduardo? Tem. O método alegórico, você pode colocar o que você quiser, né? Você pode reler o texto, interpretar de acordo com o seu modo, né? Eu, ao passo que a leitura é literalmente do texto, ele procura, na verdade, desvendar aquilo que o autor, né, certamente ele diz de acordo com o próprio texto. A investigação de uma leitura exegética, histórica, crítica, né, verdadeiramente positiva, ele vai, na verdade, atrás e ela procurar, na verdade, entender o pensamento do autor, levando em consideração a sua época, levando em consideração a historicidade da época em que ele viveu, entendeu? Analisando o contexto imediato, o contexto remoto, né? A própria linguagem, a própria história em que ele está inserido, e não interpretar ele segundo as lentes do próprio existencialismo. E a prática do existencialismo, gente, é uma prática tão banal, sabe? E o existencialismo, na sua tese, ele só começou, na verdade, a existir porque na época em que o existencialismo, acho que estava no seu próprio auge, né, o contexto em que se encontrava era uma questão tão cerebral, né, tão racional, as coisas estavam totalmente voltadas para o materialismo, para o racionalismo, que eles chegaram a entender que não existia nada, gente, nada na sua volta ou razão para a sua própria existência, né? Então eles precisavam de algo para poder se manter, para poder se sustentar, para poder se equilibrar, para colocar sua cabeça, na verdade, para poder raciocinar, né, a ponto de você procurar algo, né, para você se identificar com ele e uma razão para a sua sobrevivência. Foi justamente isso em que o próprio existencialismo ele passou, na verdade, a ser sustentado. Então é um método, gente, que não funciona de forma nenhuma. Terceiro ponto, a exagero do sistema de Boltzmann. Suas tentativas de demitização levaram-nos ao ponto que o exercício tornou-se exaustivo. Ele presumia saber o que Deus sabe ou não pode fazer, saber ou não... ele presumia saber o que Deus pode ou não pode fazer e até que ponto ele intervém ou não na história humana. Nesse ponto, o próprio Norman Chaplin, ele declara, gente, que a ideia, na verdade, de Boltzmann era meio que limitar o que Deus pode e o que Deus não podia fazer. Você faz uma seguinte pergunta: de onde foi que ele tirou, na verdade, essa ideia, né, de que Deus ele não pode intervir na raça humana, de que Deus não pode se revelar para os seres humanos? Qual é a fonte, gente? O cientificismo, entendeu? Vocês estão entendendo os limites, na verdade, que Boltzmann, na verdade, ele entrega, né, em seu contexto da própria teologia liberal? Então, é um problema muito grande. Quarto, Boltzmann chegou bem perto de transformar o cristianismo em apenas outra filosofia, de fato, desnudando-a de todos os fatores sobrenaturais, mas se alguém fizer isso, será criado um novo tipo de cristianismo. E, de fato, foi o mundo, né, que o próprio Rudolf Bultmann, né, havia criado, uma espécie de evangelho divorciado completamente da verdade histórica, da verdade empírica, né? Não estou aqui fazendo uso, né, do empirismo, da realidade científica, né? Dizer que a realidade científica deve ser levada em consideração, não estou dizendo que o cientificismo, né, que é uma coisa completamente diferente. Então você vê que é uma espécie de metodologia, gente, totalmente divorciada da verdade. Quinto, o cristianismo não se ocupa apenas do elemento existencial, né? Isso é uma verdade incontestável. Isto é, como Deus se relaciona com o homem, mas também enfatiza o ontológico, ou seja,
o que Deus é em si mesmo, independente realmente do homem. A história realmente da humanidade, ele não passa apenas a ideia, né, do relacionamento que Deus tem para com o homem, mas ele trata também do relacionamento de forma distinta, né? O homem é o homem, Deus é Deus, e Deus ele tem o poder sobrenatural de se relacionar com o próprio o homem, né? Deus ele não só está dentro realmente da história como aquele que interfere nas relações humanas, como também é um Deus completamente independente, a entender que, mesmo que se os seres humanos não entenda, não compreenda Deus na sua própria totalidade, ou não queira receber a revelação de Deus, ou não queira entender que a relação de Deus e a sua revelação seja uma verdade, Deus vai continuar sendo bom, Deus vai continuar sendo o Criador, independente das relações humanas. Sexto, o cristianismo totalmente demitizado também perderia seu elemento histórico. O Novo Testamento se propõe ser uma história séria e autêntica. Sua história demonstra isso. Eu já falei realmente anteriormente. Você tem Plínio, você tem até mesmo imperadores, né, alegando, né, sustentando cada vez mais a existência e obras do próprio Cristo. Você tem Talmudes, você tem vários papiros, né, que contam e que autentiza a veracidade realmente do próprio cristianismo e a história, na verdade, de Cristo, né? Fora isso, você tem vários historiadores, além de Flávio José, que eu já contei, Marabá, Serapirão, Talmud judaico, que contam verdadeiramente a história do próprio Cristo. Então, não se trata, gente, de uma questão realmente mitológica. Dizer que existem limites e fragmentos sobre a história de Cristo é uma questão completamente, né, abandonada, eu diria que até pelo método sério hoje, né, da própria metodologia bíblica, né? Então, é uma questão completamente fora da própria realidade, da própria investigação científica e, no mesmo tempo, histórica. Certo? Portanto, o que Bultmann causa os escritores do Novo Testamento de terem feito é o que ele mesmo fez, né? Ele força sobre o mundo a natureza que ele imagina que o mundo deve ser, em vez de reconhecer a verdadeira natureza que ele tem. O que Bultmann, na verdade, está falando, né, o que ele deferiu a respeito do contexto em que o ambiente neotestamentário se encontrava, é o que justamente ele acusa de fazer, né? Ou seja, ele, por um lado, ele diz que tudo é falso, tudo é uma questão de mito, sendo que ele utiliza esse próprio mito e ele recai, né? Ele faz, ou seja, é uma metodologia paradoxal. Se por um lado ele acusa o Novo Testamento de ser falso, mitológico, que a investigação histórica a respeito dos milagres de Cristo não pode ser realmente investigado, né? Por outro lado, ele utiliza um método falso, né? Um método, na verdade, que não pode ser investigado, que não pode ser sustentado e tudo mais, né? E que não é o caso do Novo Testamento. E por último, para a gente concluir, a imensidade da própria criação é uma testemunha permanente do poder divino, né, que a permeia inteiramente. A imensidade da própria criação, ou seja, o próprio universo, né, é uma testemunha permanente do poder divino que a permeia, né, inteiramente. Você tem vários argumentos em favor das questões sobrenaturais que a gente vai trabalhar aqui posteriormente quando a gente falar dos milagres. Você tem um argumento cosmológico, já existe aqui um vídeo, né, no canal a respeito do que o Big Bang, na verdade, prova, né, a inexistência de Deus. Será que favorece verdadeiramente o ateísmo? A gente tem um vídeo aqui falando sobre esse argumento, o argumento cosmológico. Você tem um argumento teleológico, você tem um argumento ontológico, né, que fala, né, abertamente que quando você conclui que essas premissas que são utilizadas dentro desses próprios argumentos, há várias evidências de que sim, né, as questões sobrenaturais existem, né, e que a sua estrutura, né, é quase que impossível a gente querer, na verdade, arrancar, tirar completamente essas ideias sobrenaturais
né, não só em aspecto filosófico, como também científico e também teológico. Quando a gente olha a complexidade da vida, quando a gente olha a forma como o universo é organizado, e aí chegar a uma conclusão que não existe milagre, não existe coisas sobrenaturais, chega a ser patético e no mesmo tempo medíocre. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixo aí esse vídeo, né, para vocês dar um like, se possível comentar. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que o próximo vídeo a gente vai falar sobre a neo-ortodoxia perpetrado sobre a vida de Karl Barth e do próprio Emil Brunner. E a gente fecha esse vídeo, né, ou essa série falando sobre o liberalismo teológico. Então, fique com Deus e até a próxima.